dando sequência à nossa jornada de estudos de patologia da pele e anexos cutâneos, a gente vai trabalhar agora 3 assuntos curtos e por isso possíveis a gente colocar nesse único encontro. A gente vai falar de dermatoses actínicas, dermatoses nutricionais e dermatoses de origem endócrina. A gente vai fazer um breve olhar sobre cada um desses temas e iniciamos então agora essa conversa falando das dermatoses actínicas. Vamos lá então? Dermatoses actínicas são aquelas causadas por radiação solar, tá? Então, a primeira delas, a mais corriqueira, ou pensaria como sendo a mais corriqueira, é a dermatite solar, que nada mais é do que a queimadura solar, tá? Ela já foi relatada em gatos, em cães, em suínos, em caprinos. Só que, de fato, queimadura solar por queimadura solar, quando ela acontece, invariavelmente ela está relacionada com situações de maus tratos. Então, esse é um tema que para a gente é bastante delicado, mas cada vez mais exige a nossa atenção para situações como essa. Então, por exemplo, esse animal aqui foi um animal que foi resgatado porque ele havia sido enterrado numa praia, aquelas situações bem drásticas de maus tratos extremos. Ou então, às vezes, se encontram animais que foram abandonados ou não exatamente abandonados, mas eles estão jogados numa casa com cuidados muito esporádicos e são esses animais que vêm a desenvolver, de fato, queimaduras solares. Tá? Então, quais são as características dessas lesões? Eritema, sem dúvida nenhuma, eritema ou a pele avermelhada é um dos achados mais importantes, e descamação dessa pele, como se descascasse. Claro que na sequência vem alopecia, liquenificação, presença de crostas, tá? Todas essas são características importantes da lesão. Mas eu volto a repetir: dermatite solar, dermatite por queimadura solar, pura e simples, sem nenhum outro fator que corrobore, que auxilie isso, que auxilie para a lesão acontecer, como a gente vai ver daqui a pouco nas fotossensibilizações. Então, dermatite solar por dermatite solar, com muita frequência, está ligado à situação de maus tratos. E nós, como médicos veterinários, precisamos aguçar nosso olhar para essas situações, tá bom? Bom, vamos para o próximo tema, então, que é que é o fato de que a dermatite solar, mesmo que sutil, mesmo que quase imperceptível, se continuada, ela pode gerar uma outra lesão que chama queratose actínica. Então, às vezes, aquele animal ele não aparenta ter tido uma situação de dermatite solar, mas ele tem uma exposição constante ao sol, e especialmente se ele tem pelagem clara, ele poderá vir a desenvolver o que seria uma espécie de forma crônica da dermatite solar, que é a queratose actínica, que então é a formação de crostas bem espessas nas áreas mais despigmentadas ou áreas destituídas de pelos. O importante é que essa queratose actínica ela é entendida, ela já é compreendida como uma lesão pré-neoplásica. Na grande maioria dos carcinomas de células escamosas, que a gente vai, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, a gente percebe que eles foram precedidos por uma queratose actínica ou queratose solar. Bom, vamos falar um pouquinho agora de uma outra condição extremamente importante, mais importante para animais de produção, e que se chama fotossensibilização, tá? Na fotossensibilização, acontece a deposição de uma substância fotodinâmica na pele que potencializa a radiação ultravioleta. Então, por várias condições sobre as quais a gente vai tratar daqui a pouco, existe a presença dessa substância fotodinâmica na pele, que junto com a radiação ultravioleta, então quando a substância fotodinâmica é ativada pela radiação ultravioleta, ela produz
espécies reativas de oxigênio, tá? Então, são radicais livres. Essas substâncias induzem a degranulação de mastócitos, que é um evento pró-inflamatório, né? E elas por si só também geram danos a membranas celulares. Quando a gente fala em dano à membrana celular, a gente está falando de dano à membrana plasmática e também dano a organelas. Então, todas essas condições, sejam os produtos liberados pelos mastócitos, ou sejam as substâncias liberadas ali, toda a cadeia de mediadores químicos a partir do ácido araquidônico liberado, a partir dos fosfolipídios de membrana, são condições pró-inflamatórias. E aí se desenvolve, então, uma dermatite por fotossensibilização. Tá? Então, de novo, existe uma substância fotodinâmica na pele, que é ativada por radiação ultravioleta, cria uma condição, libera produtos que são pró-inflamatórios e geram, então, essa dermatite por fotossensibilização. Quais são os tipos de fotossensibilização? Ou seja, de que forma se obtém essa substância fotodinâmica lá na pele dos animais? Bom, existe a fotossensibilização dita primária do tipo 1, que se dá quando existe o contato da pele do animal com uma substância fotodinâmica pré-formada. Então, a situação mais corriqueira que a gente tem, a situação prática que a gente tem aqui na região, é quando animais, especialmente animais de produção, e aí bovinos especialmente, têm contato com essa planta aqui, que chama Amimajos. É uma planta muito corriqueira aqui na nossa região. E essa planta, então, ela produz uma substância fotodinâmica. E pelo contato direto da pele do animal com a planta, existe a deposição dessa substância na pele do animal. Na verdade, são várias substâncias, essas toxinas já são conhecidas, esses produtos tóxicos já são conhecidos, e eles se depositam, então, na pele do animal. E essa substância, então, é ativada pela luz solar. Então, é o que a gente vê aqui, o animal transitando num campo que contém essa planta que possui a substância fotodinâmica. Essa substância fotodinâmica se deposita nas áreas de contato com a planta. Aqui eu estou exemplificando com uma área de contato sendo o úbere e sendo o focinho. Não é o fator animal ingerir a planta, é o contato da planta com as superfícies cutâneas do animal. E aí a gente ressalta, especialmente superfícies com pouca pigmentação e principalmente, nesse caso, superfícies destituídas de pelo. Então, nesse caso, quando o animal é submetido à radiação solar, ele se expõe à radiação solar e apresenta a substância fotodinâmica nessas áreas mais destituídas de pelo, ele vem a desenvolver a dermatite por fotossensibilização. Tá? Então, ele vai desenvolver todas aquelas lesões que a gente já falou, como da dermatite. Presença de eritema, crostas, descamação, que são bem características. E aqui, então, só mostrando para vocês, esse Amimajos, ele ocorre em grandes áreas, né? E essa plantinha aqui, com umas flores brancas e essas folhas bem finas. Então, ela é muito comum realmente aqui na nossa região. E aqui, só mostrando, então, aquilo que eu falava, são especialmente áreas mais baixas do corpo, que são as áreas em que vão ter contato com a pele, como, por exemplo, o escroto, glândula mamária, especialmente essa região posterior da glândula mamária, região posterior do escroto, que são destituídas de pelo e que vão receber incidência da radiação solar. Só a substância fotodinâmica não faz nada. É necessário que haja substância fotodinâmica exposta à radiação solar. Mesma coisa aqui, ó. Então, no focinho, não é porque o animal ingeriu a planta, é porque o animal teve contato direto com a planta. Eventualmente também
o animal vai precisar de lacrimejamento, porque pode ter encostado, dependendo da altura da planta, dependendo de como ele estava passando, pode ter encostado também na região periocular, que também é na área destituída de pelo. Aqui, mais uma vez, em glândula mamária, tá? E o animal desenvolve então essas lesões que se assemelham a uma queimadura solar. Bom, outro tipo de fotossensibilização é a dita fotossensibilização hepatógena. O que caracteriza esse processo é o fato da lesão ou da doença ocorrer, ou o fato de que para a doença ocorrer é necessário que o animal tenha lesão hepática, às vezes aguda, mas com mais frequência lesão hepática crônica. Tá? Então é mais uma daqueles sinais extrahepáticos de lesão hepática. Nesse caso, bom, eu vou mostrar aqui a metabolização normal dos produtos. Então, o animal que tem o fígado normal, ele ingere qualquer planta, e não obrigatoriamente, pode ser qualquer planta mesmo. Ele tem a metabolização dele está normal, ele ingere a planta, essa planta vai para o rumen, lá no rumen ela é degradada, ou a clorofila dela ela é degradada liberando clorofila, e a clorofila vai para o fígado, e lá no fígado é metabolizado em metabólitos inativos. E esses metabólitos inativos vão ser excretados. Até aí tudo tranquilo, isso vai ser eliminado, tá tudo funcionando normalmente, tá? Chama atenção de novo, independente do que o animal esteja comendo neste momento, é qualquer planta, ela vai ser, no rumen, ela vai ser degradada pela microbiota ruminal, liberando clorofila, a clorofila vai para o fígado, lá no fígado a clorofila é degradada em metabólitos inativos e esses metabólitos são eliminados. Bom, vamos ver agora a situação. E aí nesse caso, claro, o animal pode ser submetido à radiação solar e nada vai acontecer, ele vai seguir vida normal. Mas a gente tem uma outra situação, que é o caso em que o animal tem uma lesão hepática, como eu falei, aguda ou crônica, mas o fígado desse animal não está funcionando. O que acontece? Ele vai comer a mesma planta, qualquer uma, tá? Qualquer pasto que o animal anterior comeu. Ele ingere esse pasto vai lá para o rumen, ele é degradado, liberando clorofila, e a clorofila vai para o fígado. Lembra que esse fígado tem lesão. Esse fígado lesado não consegue metabolizar a clorofila naqueles metabólitos inativos que devem ser excretados. Ele metaboliza parcialmente essa clorofila, gerando um produto que chama filoeritrina. Tá? Essa filoeritrina se deposita na pele. Ao invés de ser eliminada, ela vai se depositar em toda a superfície corporal. Bom, nesse caso, quando esse animal que tem a lesão hepática e que, em função da lesão hepática, metabolizou a clorofila, gerando a filoeritrina, e a filoeritrina se depositou na pele, quando esse animal for submetido à radiação solar, essa radiação solar vai reagir com a filoeritrina, que é uma substância fotodinâmica, e esse animal vai desenvolver um quadro de dermatite por fotossensibilização. Tá? Então, de novo, em função da lesão hepática, ele não consegue metabolizar a clorofila em metabólito inativo, metaboliza até o metabólito intermediário, que é a filoeritrina, que é uma substância fotodinâmica que se deposita na pele. Quando esse animal que tem filoeritrina na pele for submetido à radiação solar, ele vai desenvolver as lesões do tipo queimadura. Para vocês verem como isso é real, tá? Esse aqui é um animal com fotossensibilização hepatógena. Vocês percebam já de longe, olha aqui, ó, lacrimejamento. Aqui ele tem rachaduras no couro. Se vocês compararem, não compararem, se vocês compararem com alguém, com um humano que teve uma queimadura solar, né?
num primeiro momento, a pele fica avermelhada, espessada, edemaciada, e depois, na sequência, aquela pele vai morrendo e ele vai descamando, tá? Aqui esse animal iniciou o processo de descamação. Esse couro, ele fica parecendo uma casca de árvore. Ele desseca e ele descasca. Não é o mesmo animal, porque aquele era um macho, esse aqui é uma fêmea, mas poderia ser. Vocês percebam aqui, ó, que isso aqui é o couro descascado. É como se fosse aquele descascamento da pele humana quando submetido aí alguns dias depois de ter sofrido uma queimadura solar. Só que vocês imaginam que aqui não é uma pele simples, aqui é o couro de um bovino. Então, ele realmente descasca dessa maneira, tá? E vocês imaginem o sofrimento desse animal com essa imensa queimadura solar, tá? Esse também é um caso de fotossensibilização hepatógena. Aqui, mostrando bem aquela relação que eu falei para vocês sobre ser mais afetada ou ser submetido a maior lesão, maior possibilidade de lesão às áreas brancas, né? E percebam outra coisa interessante aqui, voltando aqui nesse caso. Lembra que na fotossensibilização primária a gente encontrou principalmente lesões nas áreas de contato ou nas áreas corpóreas onde o animal teve contato com aquela planta que depositou a substância fotodinâmica. Aqui é nas áreas de maior incidência solar. Na fotossensibilização hepatógena, a fileritrina está depositada no corpo inteiro. Então, aquelas áreas que forem submetidas a maior insolação desenvolverão maior lesão. Essa observação ela é importante porque vocês podem chegar num campo e encontrar animais com fotossensibilização e não sabem qual que é, se é patógena, se é primária. Então, observar a localização das lesões é um ponto importante já para começar a fechar esse diagnóstico. Claro que vai ter que fazer anamnese, vai ter que entender do que esse animal se alimenta, vai ter que recorrer a esse campo, observar que tipo de planta que tem ali, que tipo de situação aquele animal vive, fazer um bom exame clínico, ver se esse animal tem lesão hepática ou não, e por aí vai. Mas essa questão da localização das lesões é bastante importante. Nesse caso aqui, também lesão hepatógena, porque vocês percebem que as lesões ocorrem no corpo inteiro. Aqui também, fotossensibilização hepatógena na face. Olha, a pele preta, ela está razoavelmente preservada. A lesão aconteceu onde a pele era branca, tá? Aqui, mesma coisa, bovinos de leite, também fotossensibilização hepatógena, tá? E aqui, fotossensibilização hepatógena em ovinos. Esse aqui era um experimento com Myoporum letum, que é uma planta que causa lesão hepática aguda, tá? E as ovelhas, vocês percebam que as lesões vão acontecer também nas regiões com menos lã, né? Então as lesões deslanadas, e aqui ela tem edema da face. Então a lesão ainda era bem inicial, estava discreta, e a primeira lesão que ela apresentou foi edema na face. Às vezes eles apresentam edema nas orelhas, as orelhas ficam imensas, tá? Penduladas, porque pendulares, porque estão edemaciadas. E na sequência poderão também desenvolver nos próximos dias crostas, descamação, e aqui mostrando, ó, exatamente no focinho, essa ovelha aqui é de uma raça que tinha mais pelos na face, mas mesmo assim a região que tinha um pouco menos de pelo, um pouco menos de lã, foi a região mais afetada. Aqui, ó, ponta das orelhas também tem lesões de fotossensibilização, também nesse caso hepatógena. Existe ainda uma outra fotossensibilização, que é dita fotossensibilização do tipo 2, ela é rara, tá? Ela acontece em função de uma doença congênita, hereditária, que é a porfiria congênita. Nesse caso, o animal tem dificuldade de metabolização de alguns pigmentos, de hemoglobina especialmente, e esses metabólitos dos pigmentos acabam se depositando na pele
e gerando, então, situações de fotossensibilização. Mas essa condição aqui é muito rara. Na nossa realidade mesmo, a gente tem que trabalhar com fotossensibilização primária tipo 1 e com fotossensibilização hepatógena. Bom, com isso a gente termina esse capítulo de fotossensibilização e passa a conversar rapidamente sobre as dermatoses nutricionais. De um modo geral, as deficiências nutricionais que mais causam lesão cutânea são as deficiências de vitaminas e de minerais, tá? Então, tem relatos de deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina C, deficiência de vitaminas do complexo B, todas causando lesões. Talvez na nossa realidade, uma das mais importantes é a deficiência de vitamina A, que causa hiperqueratose, como a gente falou lá no início, tá? Então, eventualmente, deficiência de vitamina A e em algumas situações também intoxicação por vitaminas A, e, se eu não me engano, D também, podem causar lesões cutâneas e elas vão se manifestar geralmente com hiperqueratose e alopecia. Nesse caso, especialmente na face e especialmente em caninos. Deficiência de zinco vai gerar paraqueratose, isso é importante principalmente para suínos, então existe a condição que o pessoal da criação de suínos já tem como clássica, que é a paraqueratose por deficiência de zinco em suínos, tá? E deficiência de vitamina E pode causar paniculite em felinos, então inflamações no tecido subcutâneo em felinos. Tá? Então, só para vocês terem uma visão geral de como déficits nutricionais podem gerar dermatites e dermatoses e ficar ligados nisso, sempre pensando então que a gente precisa tratar um animal como um todo, não é? Porque o animal com lesão de pele, a gente vai lidar só com, sei lá, um tratamento tópico. Não, a gente precisa entender em que condições vive esse animal, e começando por tipo de dieta que esse animal consome, tá? E agora, só para a gente finalizar, a gente vai falar de só uma pincelada muito breve de endocrinopatias que cursam com lesões cutâneas, tá? E a gente vai mencionar então o hipotireoidismo, que vai levar à hiperplasia da epiderme, então aquilo que a gente viu, acantose, hipergranulose, hiperqueratose, tá? Todas essas condições a gente vê no hipotireoidismo. Os animais com hipotireoidismo podem apresentar mixedema, não obrigatoriamente vão apresentar, mas podem apresentar. Lembra aquela deposição de mucina entre as fibras colágenas da derme, tá? E eles também vão apresentar, olha que contraditório, mas eles vão apresentar atrofia sebácea e podem apresentar atrofia folicular. Lembra que a gente comentou que na atrofia, às vezes, são todos os componentes, todos os anexos, e às vezes só alguns anexos. Então, hiperplasia da epiderme, mas atrofia sebácea e folicular. Bom, outra condição endócrina que cursa com alterações cutâneas é o hiperestrogenismo, a gente já viu, lembra da síndrome de feminilização do macho? Aqueles machos que apresentavam tumores testiculares, que produziam estrógeno, poderiam apresentar síndrome de feminilização e também ter lesões cutâneas. Esse hiperestrogenismo não ocorre só nos machos com tumores testiculares, pode ocorrer também em fêmeas, tá? Com especialmente tumores ovarianos. Aí esses animais portadores de hiperestrogenismo vão apresentar alopecia, e o que é interessante é que essa alopecia geralmente é bilateral e simétrica. Ela acontece especialmente na região de abdômen e membros, tá? Então, a gente vê o animal dos dois lados do corpo com as lesões mais ou menos na mesma região e lesões mais ou menos do mesmo tamanho na mesma região. E aí, junto com essa alopecia, vem a liquinificação e a hiperpigmentação, tá? Esses animais aqui, e aí, é aquilo que a gente falou, né? Em sendo machos, poderão apresentar ainda toda aquela síndrome de feminilização e as fêmeas também ficam mais suscetíveis a neoplasmas mamários.
E só para a gente encerrar esse olhar tão breve sobre as condições, essas endocrinopatias que cursam com lesões cutâneas, tá? A gente ainda vai mencionar o hiperadrenocorticismo, tá? Que vai causar hipotricose bilateral e simétrica. Não chega a ser alopecia, mas é uma rarefação dos pelos. Calcinose cutânea, ou seja, ele tem uma calcificação da derme, tá? Então, se a gente vai olhar a derme no microscópio, a gente vai ver cálcio distribuído nessa derme. Atrofia atrofia cutânea, com atrofia, então, de folículos pilosos, glândulas e pele, mas ao mesmo tempo vai apresentar ortoqueratose, que é aquela deposição de queratina e lamelase de queratina sem núcleo. Então, as lesões cutâneas, nesses casos aqui, às vezes nos ajudam a compor um diagnóstico de endocrinopatia, ou às vezes, entendendo a endocrinopatia, consegue tratar a lesão cutânea. De novo, tem que se fazer a avaliação do animal como um todo. Tá bem, gente? Então, era esses os tópicos que eu queria comentar com vocês nesse conjunto de possibilidades de lesões cutâneas, e a gente se encontra agora para conversar sobre neoplasmas cutâneos. Até lá, então!